que nós vimos na semana passada, né? Nós vimos, deixa eu só dar uma revisão rápida aqui. Deixa eu pôr esse slide, que eu acho que esse slide vai estar melhor. Nós vimos, então vamos lá. Nós vimos números complexos. Opa, alguém está querendo entrar aqui. Deixa eu ver onde é. Nós vimos então o seguinte. Nós vimos que... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Nós vimos então que todo número complexo ele tem a parte, a forma algébrica, que é quando você olha a parte real e a parte imaginária. Até separei aqui ó, a parte real e a parte imaginária. Temos o conjugado do número complexo, né? Que é essa parte onde você troca a parte imaginária, aí seria o conjugado do número complexo. Todo número complexo tem o seu conjugado, que é só você fazer a troca da parte imaginária. E temos também como pegar este número complexo e fazer a forma geométrica, que é associando a parte real, que é o x, com a parte... Não, a gente não fala x e y, né? A gente fala parte real, que é o eixo horizontal, e a parte imaginária, que é o eixo vertical. Aí, por exemplo, no caso que eu chamei de Z1, eu coloquei o 2 ligado no 3, para formar esse vetorzinho aqui, essa reta, né? Vamos falar reta para ficar mais fácil. Tá? Essa reta, essa representação, é a forma geométrica de você colocar este número complexo. Tá? O que nós vamos trabalhar hoje para fechar? Vamos lá. Um pouco devagar para vocês lembrarem disso, né? A gente vai trabalhar com a forma trigonométrica, que é a terceira maneira de escrever o número complexo. Então vamos por partes. Eu já fiz esse exercício, mas eu vou fazer de novo, tá? Só para a gente recapitular. Eu peguei o número na forma algébrica, tem a parte real e a parte imaginária, e representei ele num gráfico, que é a forma, no plano que a gente fala assim, plano Argand-Gauss, que é o matemático que organizou tudo isso e montou essa forma, que é você ligar a parte real com a parte imaginária, formando um ponto e formando essa reta. Tá? Essa é a forma geométrica, essa é a forma algébrica. Aí você tem que tomar cuidado que... Peraí, tem gente querendo entrar aqui na aula. Você tem que tomar cuidado que... pelo fato de eu montar uma reta, um ponto e uma reta aqui, você tem essa inclinação, que é formada por esse ângulo. O ângulo... Deixa eu colocar aqui certinho, deixa eu pegar minha caneta. O ângulo formado, que eu chamei de θ, aqui, ó, é o chamado argumento do número complexo. Tá? Fora isso, eu posso descobrir o tamanho dessa reta, que é o nosso módulo do número complexo, que às vezes ele é representado pela letra ρ, tá? Uma letra grega que parece um P. Letra ρ. Então, cuidado, que às vezes o exercício traz para você a simbologia e ele usa ρ ao invés do módulo. É a mesma coisa, tá? Que seria o tamanho dessa reta. De acordo com o meu desenho, eu poderia até jogar uma geometria aqui e fazer Pitágoras para achar o tamanho dessa reta, que é o módulo. Porém, você também tem uma formulinha, que na verdade essa fórmula ela veio do Pitágoras. Que você pega a parte real, que é o 3, deixa eu só aumentar o espaço aqui, soma com a parte imaginária e eleva ao quadrado. Que nada mais é do que o Pitágoras, porque se você for pensar aqui, ó, o módulo seria a tua hipotenusa, ao quadrado. A parte real, aqui embaixo, é o 3, ao quadrado, que é o cateto. A outra parte, que é a parte imaginária, é o outro cateto. E você forma o Teorema de Pitágoras, porque aqui tem 90 graus, é um triângulo retângulo. Tá? Mas para que você não analise o desenho, não tenha que fazer todo esse processo do Pitágoras,
você acaba jogando na formulinha. Tá? A única coisa que ele tirou o quadrado daqui passou como raiz quadrada. Ó, e montou a formulinha do módulo do número complexo. É pegar a parte real, a parte imaginária e elevar ao quadrado. Este cálculo, deixa eu fazer aqui, eu já tinha, quem copiou da semana passada, retrasada, já tem aí. Vai ficar 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 dá 27, né? Que vai dar 36, que vai dar 6. 6 é o tamanho dessa reta, tá? Formada por esse ponto aí. Fora isso, para eu trabalhar com o argumento, com o ângulo, eu posso jogar uma relação de seno e cosseno, porque aqui você tem a parte real, aqui você tem a parte imaginária. Você pode fazer o cateto adjacente pela hipotenusa, que é o cosseno, e você pode também fazer o cateto oposto pela hipotenusa, que é o módulo, que é o próprio seno. Se eu trabalhar com essas medidas, ó, o B é a parte imaginária, simplifica aqui por 3, né, porque dá para dividir em cima e embaixo. Você vai ter o valor do seno. O A é a parte real, simplifica por 3. Você vai ter o valor do cosseno. E através desses valores, da tabelinha, trigonometria, todo aquele processo, aquela tabelinha do 30, 45, 60, você vai perceber que o argumento, no caso aqui, vale 60, que é π sobre 3, em radiano, né? Só para lembrar. Porque o cosseno de 60 é meio, e o seno de 60 ao mesmo tempo é raiz de 3 sobre 2. Porém, fica a dica, eu não faço seno e cosseno. Eu faço a tangente direto. Por quê? Você não precisa trabalhar com duas fórmulas, você trabalha com uma só. Em questão de tempo, é muito mais rápido. Por quê? Ó, repara bem o que eu vou fazer. O que é a tangente? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Onde tem gente, tem coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Se você trabalhar com essa única formulinha da tangente, fazendo o quê? Pegando a parte real, a parte imaginária, que é o B, né? E dividindo pela parte real, vai dar raiz de 3. E a tangente de 60 é raiz de 3. Principalmente porque você está vendo que esse ângulo é menor que 90, né? Por causa da inclinação aí, geométrica, do desenho. Então, eu particularmente, eu não faço seno e cosseno. Se eu quero achar o argumento, eu só faço a tangente. E percebo que, no caso, o ângulo está menor que 90, né? Então, qual é o ângulo menor que 90? Que é a tangente da raiz de 3. Aí vai lá, a tangente de 60 é raiz de 3. O argumento é 60. Lembrando que o argumento é o ângulo que mostra a inclinação dessa reta formada pelo desenho aí, pelo plano Argand-Gauss, pelo plano feito geometricamente. E aí, o mesmo número complexo, 3 mais 3 raiz de 3i, a gente escreve em forma trigonométrica, colocando o módulo, cosseno do ângulo, pode colocar em grau ou em radiano, fica esperto como a questão vai estar, principalmente questão teste, né? E essa é a forma de se escrever trigonometricamente, né, digamos assim, forma trigonométrica, do mesmo número complexo que está aqui. Ó. Qual o exercício vai te dar? Não sei, depende. Tem exercício que coloca a forma trigonométrica, tem exercício que é essa daqui, tem exercício que coloca a forma algébrica, que é essa, tem exercício que coloca o desenho, vou falar desenho para ficar mais fácil, né? O plano Argand-Gauss, que é a forma geométrica. Vai depender do exercício mesmo. Existem as 3 formas de se escrever o mesmo número. Tá? Por exemplo, o exercício 2, que está ao lado aí na página,
ele está na forma trigonométrica. Inclusive, ele pede para você transformar para a forma algébrica, para fazer o processo contrário, para sair daqui, ó, e vir para cá. Que é um processo bem mais simples do que você pegar da algébrica para trigonométrica, porque a algébrica para trigonométrica, você tem que fazer tudo isso que está no exercício 1. Achar o módulo, achar o argumento, que é o ângulo, e montar a forma trigonométrica. No exercício 2, que é o processo contrário, olha o 2 aí, que eu acho que o 1 vocês já tinham copiado semana passada. Mas qualquer coisa eu volto. Está ao contrário. Você está a forma trigonométrica, ele quer a forma algébrica. Que, inclusive, é até mais fácil trabalhar com a forma algébrica para se fazer conta e tudo mais. Porém, como que eu vou ter que trabalhar com a forma algébrica aí? Vou transformar para a forma algébrica. Você, primeiro de tudo, tem que calcular este ângulo aqui. Ó. Eu gosto de fazer em grau, tá? Para eu poder entender melhor, usar o círculo trigonométrico, todo aquele processo. Vamos lá. Cada π vale 180 graus. Se você tem 7π sobre 4, seria 7 vezes 180 dividido por 4. Quem se lembrar e fizer de cabeça, 180 dividido por 4 dá 45. Então, 7 vezes 45 vai dar 315. Então, se eu escrever um número complexo assim, ó, é a mesma coisa. Tá? É que no enunciado está em radiano. Aí você vai ter que lembrar, né? Quais são os valores de seno e cosseno de 315? Aí é a trigonometria da parada aí. Vamos lembrar. Acho que vocês relembraram com o Will esse ano, né? Bom, de qualquer forma. Desenho feio danado. Bom, vamos lá. Eu faço assim, ó. Primeiro vamos colocar os valores. 0, 90, 180, 270, 360. Aí eu vejo, bom, 45 graus tá aqui, ó, no meio. Entre 0 e 90. Vamos ver se vocês vão lembrando disso. Beleza? Aí tem o 30, tem o 60, tem o 45. Por que eu estou pegando 45 graus em especial? Vamos usar uma estratégia rápida. Aqui ó, é π sobre 4. É 7 vezes o π sobre 4. Π sobre 4 é 45, como eu falei aqui na hora de mudar para grau. Então, este 7π sobre 4, esses 315 graus, tem relação, parceria, com o 45. A gente não fala parceria, né? A gente fala arco côngruo ao 45. Ele vai estar, se você localizar exatamente, é como se eu desse uma volta completa, não uma volta completa, mas parasse aqui, ó, bem no meio entre 270 e 360. Ele é arco côngruo ao 45. Então, o seno e o cosseno, inclusive a tangente de 315, em questão de número, valor é o mesmo que o do 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A única coisa que você vai ter que prestar atenção, além do número, obviamente, né, essa relação com 45, é a questão do quadrante. Que os 315 está no quarto quadrante. Aí lembra daquela brincadeirinha sem sono e com sono? Seno cosseno. Como o 315 está no quarto quadrante, o seno no quarto quadrante é para baixo. Sem sono, em pé, com sono deitado. O seno para baixo ele é negativo. Então aqui vai ser negativo. Tem o i, né?
E o cosseno, como ele está no quarto quadrante, cosseno para a direita ele é positivo. Aqui vai ser positivo mesmo. Nem precisa colocar. Pronto. Achei o seno e o cosseno de 315. Não sei se vocês lembram dessa parte de trigonometria, tem que ficar esperto, tá? Para não perder a questão. Aí, o que eu vou fazer? Só para tirar esses parênteses, mais com menos dá menos, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. E aí você vai ter, ó, duas vezes um número que está dividido por 2, já era. Vai dar raiz de 2. 2 vezes um número que está dividido por 2, pronto. Essa é a parte algébrica, ó. Parte real, só vou colocar aqui para identificar, tá? E parte imaginária é menos raiz de 2. Pode até colocar na frente, atrás, tanto faz. A trigonométrica para a algébrica, você tem que saber o valor do seno e cosseno do ângulo envolvido. Sabendo o valor, você substitui, faz a distributiva ali com o número que vai estar na frente e acha a parte real e a parte imaginária, que é a forma geométrica, a geométrica não, a algébrica, né? Beleza? Repara bem. Tem, obviamente, forma trigonométrica tem que lembrar conceitos de trigonometria, né? Esse negócio do círculo trigonométrico, a questão do seno positivo, negativo. Até a gente fazia, lembra do ano passado? A gente fazia assim, para o seno a gente fazia uma bolinha assim, né? Ó. Positivo, positivo, negativo, negativo. Para o cosseno, vamos pôr em azul só para combinar ali com a positivo para a direita, negativo para a esquerda. Aí eu devo ter falado com vocês também, tá? Seno e cosseno. Beleza? Bom, na sequência, qualquer coisa me fala, por favor. Nós temos aqui um. Ah, esse daqui, o exercício já deu de outra forma diferente. Ele deu o plano. Tá? Então, repara que no primeiro exercício ele deu a forma algébrica, no segundo ele deu a forma trigonométrica, tudo no enunciado. E o terceiro ele está dando a forma geométrica. Então, vamos pensar. No plano Argangaus a seguir, um edifício comercial importante de uma cidade está representado pelo afixo P, de um número complexo. Então, ó, repara que o número complexo representado aqui, ele tem uma reta. Ó. Opa, desculpa. E, na verdade, o argumento está aqui. Ó. Esse é o argumento, o ângulo envolvido. Mas dá para perceber que a parte real é menos 1 e a parte imaginária é raiz de 3. Então já dá para montar. Ó. Menos 1 mais raiz de 3i. Ou põe o i aqui na frente, só para não parecer que ele está dentro da raiz, né? Aí, parte real, parte imaginária. Ele quer a forma trigonométrica desse número complexo. Aí a gente vai ter que fazer todos os processos, né? Vamos lá. O módulo. Raiz quadrada. Parte real mais parte imaginária. O módulo da raiz quadrada de 1 e 3. O módulo vai dar raiz quadrada de 4, 2. O módulo deu 2. Dá uma conferida nas alternativas, já que é teste, né? Ó, 2, 2, 2, 2, 2. Não ajudou ainda a gente a eliminar algum. Tá? Por enquanto, não. Agora vamos ver o argumento. Lembrando, o argumento é um ângulo maior que 90, tá? Repara pelo desenho. Bom, eu vou fazer aquele esquema. Só tangente. Não vou fazer seno e cosseno, não. Imaginário por real. Qual que é a parte imaginária? Qual que é a parte real? No caso, vai dar menos raiz de 3. Tá, vamos pensar de acordo com a tabelinha sagrada lá, né? 30, 45, 60. Tangente de quanto que dá raiz de 3? Tangente de 60. Mas, vamos voltar aqui um pouquinho no desenho, se o
o ângulo fosse aqui, ó, seria a tangente de 60. Se fosse desse lado. Mas não é. É maior que 90. Tanto é que deu menos raiz de 3. Então, vamos lembrar da trigonometria do esquema lá. Se 60 está no primeiro quadrante e esse ângulo está no segundo quadrante, repara que ele para no segundo quadrante, tanto é que a tangente no segundo quadrante é negativa, então está batendo certinho, o meu ângulo é um ângulo no segundo quadrante parceiro do 60, porque a tangente de 60 é raiz de 3. Qual que é o ângulo no segundo quadrante relacionado a 60 graus? O 120. Que no caso, 2π sobre 3. Porque aqui está em radiano, tá? Repara nas alternativas, está em radiano. 2 de 60. Então, eu já sei que não é esse, não é esse, não é esse. Mas eu já consigo perceber qual é a alternativa, porque para você escrever a forma trigonométrica, você precisa do módulo, cosseno do argumento do ângulo, mais i seno do ângulo. A parte imaginária é com seno, não com cosseno. Então essa também não é a alternativa C. E no caso é só você montar, né? O módulo é 2, o cosseno é 2π sobre 3 e seno de 2π sobre 3. O ângulo é aquele que mostra a inclinação da reta lá no plano, né? E o módulo é o tamanho da reta. A distância, no caso, né, vamos falar também corretamente, o módulo é a distância do centro do gráfico do plano Argand-Gauss até aqui esse ponto. Essa distância é o módulo. Tá. Beleza, turma? Eu vou pegar a apostila 9 agora, tá? A não ser que vocês tenham alguma dúvida disso. Ainda fala para mim que eu volto. Espera aí rapidinho. Pode perguntar, fica à vontade. De buenas. Fala aí, fala aí. Isso aí, o ano passado vocês viram comigo, tá? Não foi com o Ricardo, não, foi comigo, na época. Trigonometria, né? Foi no começo do ano, né? Começo do ano passado. Volta a polinômios e equações. Aí a gente finaliza. É triste falar que. Pode ir? Bom, aí só mudou a apostila, tá? Mudou o material, mas ainda continua nessa mesma matéria. Ele quer que você faça cálculos, contas de multiplicação e divisão com dois números complexos. Só que, ao invés de ele pegar um número complexo assim, ó, deixa eu inventar um número. Vou chamar de Z1. Ó, por exemplo assim, dois números complexos na forma algébrica, que aí ele fala, multiplica os dois. Você vai lá, faz uma distributiva. Não vou fazer não, mas só para mostrar. Ou divide os dois. Isso na forma algébrica, tá? Até mostrei na semana retrasada, quando a gente começou isso. Aqui a divisão você tem que tomar cuidado, né? Lembra que você tem que multiplicar pelo conjugado do de baixo? E aí fazer toda a distributiva, tal, desenvolver? Isso na forma algébrica. O que ele quer que você faça? Na forma trigonométrica. Como fazer contas de multiplicação e divisão, só que não no formato algébrico, na forma trigonométrica. Que aí você pode dar a resposta na forma trigonométrica ou, através dessa resposta, mudar para algébrica.
Tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos por partes. Vocês têm duas opções. Primeira opção. Transformar esses números que estão aí no enunciado na forma algébrica. Deixa eu até copiar o número aqui. Ó, esse é o número. Cosseno de 150 e seno de 150. O outro número seria cosseno de 120 e seno de 120. Você poderia transformar esse na forma algébrica e esse também, e no final fazer a continha de divisão, de acordo com o que eu já falei, de conjugado, pá. Ou fazer a própria conta do jeito que já está. Que eu prefiro, tá? Para ser sincero. Isso é uma opinião minha, mas não significa que você é obrigado a fazer desse jeito. Se você for fazer a divisão, você vai ter que lembrar disso aqui, ó. O que eu escrevi aqui? Vou explicar para vocês. Quando você for fazer a divisão de dois números complexos na forma trigonométrica, você tem que começar o seguinte. Pegar, primeiro, o módulo desse e dividir por esse módulo. E os argumentos, que são os ângulos, você vai subtrair. 150 de 120 dá 30. O que eu coloquei aqui em vermelho para vocês? Se for divisão, você divide os módulos, que eu fiz aqui, ó, 12 por 4, e subtrai os ângulos. Vou falar ângulo para não falar argumento, fica mais fácil, tá? Se fosse multiplicação, você multiplica os módulos e soma os argumentos. Traduzindo é isso. Para fazer desse jeito que está, na forma trigonométrica. Aí, no caso, se o exercício pedir para você escrever na forma algébrica, você já pega a resposta, troca o cosseno e o seno pelos valores, né, os respectivos valores. Ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 é meio. Faz a distributiva e escreve a resposta na forma algébrica. A resposta está aqui, ó, forma algébrica. Eu, particularmente, prefiro fazer na trigonométrica e no final, se precisar, eu transformo para algébrica a resposta. Tá? Porque aí você não vai ter que pensar, porque às vezes aqui, isso tudo também depende do ângulo, né? Às vezes tem um ângulo meio complicado para você achar o cosseno e o seno aqui, né? E na hora de você fazer a continha ou de mais ou de menos, no caso aqui a divisão, a gente faz a de menos, fica um ângulo mais fácil, ó, para você transformar, se precisar transformar na forma algébrica. Tá? Se for multiplicação, vou repetir, multiplica os módulos, que são esses números aqui fora, e soma os argumentos. Tá? Se for divisão, você divide os módulos e subtrai os argumentos. Cuidado que tem que ser nessa ordem, tá? Ó, o Z1, Z2. Não vai mudar, inverter aí, senão muda todo o valor. Mas nada impede também de você mudar cada número complexo para a forma algébrica e depois fazer a conta. Tá? A ordem aí não vai importar, você não, obviamente não errando as transformações aí, né? Os cálculos certinho. Beleza? Potência. Potência também. Eu acho mais fácil trabalhar com a potência na forma trigonométrica. Vou mostrar para vocês. Porque eu posso, por exemplo, pegar esse número aqui, ó, e pedir para você elevar ao quadrado. É mais fácil você elevar ao quadrado, por mais que tenha trigonometria, seno e cosseno, é mais fácil você trabalhar com a relação trigonométrica do que a correlação algébrica. Eu acho mais fácil. Que é o exercício número 2, né? Olha o exercício número 2 aí, dá uma olhadinha, enquanto o pessoal copia um ainda. É aquele lance, né? Você tem que ver até que ponto você lembra da matéria, que você não lembra. Se aí, por exemplo, você lembra disso, lembra eu agora, e deu problema aqui, né? Ó,
Aí o problema é trigonometria mesmo. Você tem que ir lá, ver círculo trigonométrico, todo aquele processo. Tá? Porque às vezes você sabe que tem que fazer essa continha, chega aqui. Aí no caso ele pediu a forma algébrica, eu tive que mudar, né? O cosseno e o seno, colocar os seus respectivos valores. Aí você tem que analisar certinho, cosseno de 30, seno de 30, seno de 50, seno de 90. Aí você tem que lembrar isso. Tá? Olha o próximo, por exemplo. Ó. Tá vendo? Ele colocou na forma algébrica. Repara bem. Ó. Ainda falta falar uma distributiva aqui, né? Para ficar um pouquinho mais claro. Ó. Vamos fazer isso. Deixa eu só colocar a caneta. Ó. Deixa eu já até colocar aqui do lado. Se você fizer a distributiva, você já vai ver claramente a parte real e a parte imaginária. Tá vendo? Só para deixar uma coisa concreta, certinho. Aí, ele pede para você calcular o módulo e escrever a forma polar. Forma polar é a mesma coisa que a trigonométrica, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o módulo. Que a gente estava já fazendo nos outros, né? Parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado. Aqui, vamos tirar a raiz quadrada disso. Raiz quadrada elevada ao quadrado, né? E 2 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. No caso, vai dar 4 quartos, que é 1 inteiro, que vai dar 1, né? Esse é o módulo. Vamos fazer o ângulo, o argumento. Parte imaginária pela real. Eu gosto de fazer a tangente direta, que é mais fácil. Meio é a parte imaginária, raiz de 3 sobre 2 é a parte real. Olha as continhas aí, ó, com fração. Esse 2 está no denominador, esse 2 também está no denominador. Você pode tirar já, tá? Para ir mais rápido, ó. Os dois estão no denominador, nos denominadores. Só que daí você tem que racionalizar, né? Ó, vai dar raiz de 3 sobre 3. Beleza. Daí, qual que é o argumento, então? Qual é o ângulo que é a tangente da raiz de 3 sobre 3? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. 30, né? Então, o número complexo na forma trigonométrica é o número 1 vezes cosseno de 30 mais I seno de 30. Pronto, escrevi a forma trigonométrica. Agora eu tenho as duas opções para trabalhar. Eu tenho a forma algébrica, se eu quiser trabalhar com essa, e tenho a forma trigonométrica, se eu quiser trabalhar com essa. Tem as duas opções. Esse 1 na frente aqui nem precisava colocar, né? O que ele quer que você calcule? Agora vamos prestar bastante atenção. Ó. Ele quer que você calcule aquele número complexo elevado a 27 mais ele mesmo elevado a 24, 24, né? Mais 1. Repara aqui. Vamos lá, para a parte de cálculo. Se eu fizer este número complexo na forma algébrica, vai dar mais trabalho para mim. Está elevado a 27. Se ele tivesse elevado ao quadrado ainda, daria para fazer aquela regra. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mas não está. Está elevado a 27. Olha o trampo. Vamos fazer na forma trigonométrica. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos por partes. Vou fazer esse pedaço. Primeiro, depois a gente faz o do 24 lá. Como que eu faço uma potência na forma trigonométrica? Você vai fazer assim, ó. Este número aqui fora, você vai elevar a 27. Vou só mostrar, tá? É que não vai fazer efeito aqui, 1 elevado a 27, né? E o argumento, o ângulo, você vai multiplicar por 27.
Em comparação àquela outra maneira, elevado a 27, esse jeito é mais fácil. Parece que não, mas é. Por quê? Aqui vai dar 1 mesmo, né? Não precisa nem colocar. Vai ficar só isso aqui, ó. Bom, vamos colocar só para não esquecer. Cosseno 30 vezes 27. Aí, pensa comigo, ó. Como achar o cosseno de 810? Pausa em número complexo e vamos voltar para a trigonometria. 810, vê se vocês lembram disso, ó. É bom para a gente lembrar. Uma volta completa dá 360. Vocês concordam comigo que 810 eu preciso dar mais do que uma volta? Óbvio, né? Eu vou ter que dar 2 voltas e ver mais um pouquinho para completar os 810 graus. Para não ter que ficar pensando muito, o que a gente faz? Pega os 810 e divide por 360. Eu sei que eu preciso de 2 voltas completas para dar 720 e sobra 90. Então, o cosseno de 810 é o mesmo que o cosseno de 90. Quanto que é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. E o seno de 90? O seno de 90 é 1. Então, esse número dá I, que é 0 mais I. O Z elevado a 27 deu isso aqui, ó, em número na forma algébrica. Na forma trigonométrica, dá aqui, ó, cosseno de 810 mais I seno de 810. Na forma trigonométrica, dá I. É menos trabalho do que aquele lá. O que dá trabalho aí? Você ter que mexer com a trigonometria, né? Agora, fazer isso aqui, ó, que eu estava fazendo antes, mostrando antes, elevado a 27, dá trabalho. Se fosse ainda elevado ao quadrado, né? Dá bem trabalho. Então é melhor fazer em número complexo, em trigonométrica mesmo. Que nem o outro. O outro é elevado a 24, que é elevado a 24. Vamos fazer o mesmo processo. Ó, vou pegar o 1 elevado a 24 e o ângulo eu vou multiplicar por 24. Você pode pôr o valor direto, tá? Eu estou só mostrando o que eu estou fazendo. Opa, não é 24 graus, só 24. E aí, esse 1 aqui não vai me importar, né? Vai dar cosseno de 720 e seno de 720. Aí vai lá. 720 são 2 voltas completas, certinho. Então, o cosseno de 720 é o mesmo que o cosseno de 360, que você vai dar uma volta, vai parar no 360. 2 voltas, para lá no mesmo lugar. Cosseno de 720 é o mesmo que o cosseno de 360. Cosseno de 360 é 1 e o seno de 360 é 0. Aqui vai dar 1. Então, para fechar, portanto, né, vamos fechar o exercício C. Se ele vai pegar o Z elevado a 27, que deu I, somar com o Z elevado a 24, que deu 1, e mais um que está ali na conta, vai dar 2 mais I. Essa é a resposta final do exercício. Que é uma questão aberta, né? Por mais trabalho que dê a trigonometria, esse tipo de conta, né, de cálculo, é melhor fazer na forma trigonométrica do que na algébrica. Aí, se de repente o exercício te der a forma algébrica, é que aqui o exercício mesmo pediu para você transformar para a forma trigonométrica, né? O item A pedia para você fazer isso, então para eu obedecer o exercício eu acabei fazendo. Mas, no caso, se o exercício falar, por exemplo, se fosse ele desse esse número
e pedisse para você calcular fazer esse cálculo, essa conta, mesmo que ele não fale de trigonometria, eu particularmente, eu, Denis, tá? Eu já transformaria na forma trigonométrica, mesmo que ele não peça, para eu poder fazer os cálculos na forma trigonométrica. E no final, chegar à forma algébrica, né? Como está no enunciado, no começo. O importante é saber que, quando se fala potência, você pega o número que está representando o módulo, eleva a potência dada, né, no caso o expoente, e o ângulo, o argumento, multiplica pelo esse expoente. Ó. Elevado ao cubo, multiplica por 3. Elevado a 4, multiplica por 4. Aqui é elevado a 27, né? Judiou um pouquinho. Tá? Toma cuidado aí, a Unesp gosta de cobrar número complexo, hein? Fique esperto, pelo menos uma questãozinha. Quem for prestar Unesp, né? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar, fica à vontade. Algo que ficou meio pendente no meio do caminho, número complexo da semana retrasada que você foi estudar para a prova, foi estudar particularmente e viu que tem algum problema. Não? Posso passar o slide? Galera, passei. Que eu fiz um desenho aqui, depois eu tiro. Deixa eu até tirar agora, senão vai dar um trabalho para nós. Espera aí. Rapidinho. Só para eu tirar um desenho que está aqui, que eu escrevi, mas não precisava. Aí. Foi. Tá. Para a gente fechar, então, o último exercício fala o seguinte, ó. Parte de um bairro está mapeado sobre um plano Argand-Gauss, na unidade metro. Então imagine, ele deve ter feito um desenho, parte real, parte imaginária, plano Argand-Gauss, 0. E aí ele falou assim, ele foi localizar o lugar através desse plano Argand-Gauss aí. Em que um ponto turístico da cidade é representado pelo afixo. Afixo é o ponto, as coordenadas, tá? O parzinho lá, para que você coloque um ponto. Esse parzinho aqui é o afixo. É o afixo do produto dos números complexos. Ou seja, ele quer que você ache, depois que você calcular o produto, o afixo desse produto. Desse número complexo, vamos tirar o número aqui. Olha aí, por este. Olha só nessa questão que eu falo para vocês, a forma trigonométrica nesse caso é mais fácil. Ó. Por quê? Ele quer que você calcule isso aqui. Ó. Deixa eu pôr aqui embaixo. Z1, o produto, né? Produto é a multiplicação, pelo Z2. Tá? Ele quer que você calcule essa multiplicação. O que acontece? Se você for tentar fazer a forma algébrica antes, cosseno de 10 e cosseno de 20, seno de 20, seno de 10, fica difícil para você calcular. Para você colocar o número aqui, ó. E fazer a distributiva e montar a forma algébrica. Percebe? Porque são ângulos que fica mais complicado para você calcular o seno e o cosseno, mesmo usando o círculo trigonométrico. Então, é melhor trabalhar do jeito que está, usando as relações trigonométricas, né, de número complexo aí, do que pela forma algébrica. E aí eu faço o primeiro cálculo. Vamos lá. Como faz a multiplicação? 4 vezes 5 dá 20. E os ângulos você soma. Propositalmente, acredito eu que na hora de montarem essa questão, deu um ângulo que a gente conhece o valor, né? Olha, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é meio. Faz a distributiva com 2 ali, né?
2 vezes alguma coisa que já está dividido por 2 vai dar 10. 2 não, 20, né? 20 vezes raiz de 3 sobre 2. E 20 vezes meio vai dar 10. No caso, só para dar aquela complicadinha sagrada, né? Ele colocou aqui... Opa, tem um detalhe. Primeiro, quais são os afixos, então? Qual é o ponto que representa esse número complexo? Parte real... Opa, fiz uma vírgula à toa aqui. Parte real, parte imaginária. Tá? Aí, ele fala assim, ó, a soma das coordenadas do afixo. Fora isso, ele quer que você faça a soma desses dois valores. Que não pode fazer mais nada a não ser escrever mesmo, né? Porque 10 raiz de 3 mais 10, que é essa daqui, ó. Só que aqui, no caso, faz a distributiva para bater ali com a resposta. Ele quer a soma das coordenadas. As coordenadas é a parte real com a parte imaginária, vai ser soma. Dúvida, turma? Fala aí, por favor. Alguma parte de número complexo que ficou complexa, literalmente, né? Sim, não, talvez. Talvez um socorro? Um socorro, um help, uma ajuda, um dinheiro. Algum auxílio. É que assim, estuda por partes, né? O certo seria, no caso, né? Vocês estudarem primeiro a parte algébrica, que nem eu fiz, quer ver? Só voltar aqui o slide rapidinho e já volto. Primeiro estudar tudo isso aqui que eu passei aqui no caso, ó, tá vendo? Parte real, parte imaginária. Pegar todas essas... Como escrever o conjugado. Certinho, né? Depois, como representar isso no plano Argand-Gauss, que é essa parte real, parte imaginária. Tá? Esse beabá aí, essa base. Aí, pegar, por exemplo, uma equação de segundo grau, resolver e como tirar a raiz quadrada de número negativo, agora que tem número complexo, né? Tem que tomar cuidado. Né? Fazer aqui é fazer a distributiva e juntar parte real com parte real, imaginário com imaginário. Né? A parte da potência, lembra quando tem que dividir por 4, caso daquela sequência, 1 i menos 1 menos i. Divisão de número complexo, que você tem que lembrar aquele esquema que nem parece racionalização, né? Que você multiplica pelo conjugado do de baixo. Tá? Aqui é a parte de representação, né? E a parte trigonométrica que eu fiz hoje. Beleza? Porém, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, assim, ó, deixa eu pegar uma tela branca aqui. Quando você tem lá, que nem eu mostrei para vocês, x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero, né? Igual a zero. Quando você tem isso aqui e vai desenvolver, você tem uma equação, certo? Uma equação de segundo grau. Por que eu sei o grau da equação? Vamos lá. Parte básica, básica, básica. Por que eu sei o grau dessa equação? Porque eu olho, como vocês estão muito participativos, né? Eu mesmo respondo, que eu olho o maior expoente, certo? Aí eu vou fazer essa equação, provavelmente vai dar Bhaskara, né? A gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, vai dar um delta negativo, que você vai ter que tirar a raiz quadrada de negativo e cair em números complexos, certo? Só que eu vou mudar um pouquinho. Digamos que eu tire esse igual a zero aí. Isso continua sendo uma equação? Não, já não é uma equação. É uma expressão algébrica. Tem letra? Lá no Fundamental 1, quando a professora colocava isso aqui, é
uma expressão numérica. A partir do momento que a gente joga uma variável, se torna uma expressão algébrica. Que também podemos chamar de polinômios. Um polinômio de segundo grau. Um polinômio com 3 termos. Se eu chegar para você e falar assim, calcule a raiz do polinômio, você vai falar, bom, raiz de equação eu vi. C igual a 0. Forma uma equação. Faz Bhaskara. Dá um delta negativo. Cai em número complexo. Então tem tudo a ver com polinômio. De certa maneira, não tudo a ver, né? Exagerei. Mas tem uma parte a ver com polinômio. Beleza? O que aconteceu? Isso tudo básico, vocês viram no 8º ano. Depois eu passo a tarefinha para vocês. Então, o que eu vi? O que eu preciso saber para a gente terminar esse ano e falar assim, bom, eu consigo fazer uma equaçãozinha. Eu consigo resolver pelo menos uma equação. Futuramente eu vou pegar lá uma equação, seja de segundo grau, de primeiro grau. Eu preciso saber o básico. O que é o básico? O polinômio. O polinômio seria um pré-requisito para a equação de segundo grau, de terceiro grau, etc. Digamos assim, tá? Quando você olha isso aí, está na tela, ele é um polinômio. Tá? Ele é um polinômio. Isso ninguém vai ficar perguntando para você, tá? Isso aí vocês viram na época do 8º ano, que eu só estou fazendo uma introdução para a gente poder depois continuar. É um polinômio com 4 termos. Pô, Denis, mas o que é termo? Termo é essa parte aqui, ó. Que é uma parte, que é outra, que é outra, que é outra. Tem 4 termos. É literalmente um polinômio. Esse de baixo, ele tem 3 termos. A gente pode falar de uma forma geral polinômio, ou a gente pode falar até que ele é um trinômio. Lembra? Trinômio, quadrado, perfeito. E todo polinômio, ele tem os termos, e cada termo, repara que tem um número. Vou circular de vermelhinho aqui. No caso aqui é -1, né? Esse número é chamado de coeficiente. E a letra. Essa parte da letra aqui, ó. Eu vou circular em verde. Que inclusive aqui não tem. É chamado de parte literal. Literal, letra. Ninguém vai ficar perguntando isso para vocês, eu acredito, né? Mas você tem que saber. Quer fazer o polinômio virar uma equação? Pega aí o polinômio aqui, ó, igual a 0. Você vai achar a raiz da equação, a raiz do polinômio. Daí você vai conseguir desenvolver e achar o valor do x que funciona. Tá? Aí tem lá, ó, px, qx, isso aí são só nomes. Nomes para polinômio, para você denominar um polinômio. Polinômio p, polinômio q, polinômio r. Tá? Porém, tem umas pegadinhas. Tem alguns que você olha, parece que são polinômios, mas não são. Por quê? Não são expressões algébricas, mas não são conceituadas polinômios, tá? Por exemplo, esse, ó. Esse aqui, o expoente está negativo. Não é conceituado polinômio. Esse aqui tem raiz na variável. Não é conceituado polinômio. Relação seno-cosseno. É uma expressão, mas não é um polinômio. Aqui, se você for pensar, se você pôr o x para cima, faz aquela... Tá assim, não tá? Ó? Faz aquela regrinha, ó. Elevado a negativo. E tira o negativo e não inverte. Coloca o negativo e inverte. Mesma coisa. Ele vai ficar igual o primeiro aqui, ó. Não vai ser polinômio. É expressão, mas não polinômio. E aqui é a mesma coisa. Porque também, se você usar aquele conceito de sol e sombra, ficaria x elevado a 1. Olha lá, fica raiz com variável. Não é polinômio.
tá? Mas são expressões. Não deixam de ser expressões algébricas. Mas polinômio não é. Isso é a base da matéria. É o que você primeiro teria que estudar se você fala assim, eu quero relembrar polinômio primeiro da minha vida, eu quero revisar isso aí, esse conceito. Essa é a base, você tem que saber, tá? É a base de tudo. Assim como é a base isso daqui, ó, um grau de um polinômio. Por que eu falo que a equação é de segundo grau? Porque eu olho o maior expoente que está lá em cima, x ao quadrado. Um polinômio é de qual grau? Por exemplo, aqui, eu olho o grau desse polinômio. Eu sei que o maior expoente é 4. Então, ele é um polinômio de grau 4, ou quarto grau. Para eu não escrever essa frase, a gente pode colocar assim, ó, o grau do polinômio P é 4. Até porque esse negócio de grau vai ajudar você em equação. Por que a equação é de segundo grau? Eu já sei que eu vou ter duas raízes, duas respostas da equação de segundo grau. Então o grau vem auxiliar nesse sentido também. Até porque também vocês viram função de segundo grau, função de primeiro grau. Então o grau está ali, sempre presente. Que nem aqui, ó, o grau desse polinômio, que eu chamei polinômio Q, é de terceiro grau. Desse polinômio, eu chamei de polinômio F, é de quinto grau, grau 5. Esse polinômio, esses dois últimos eu fiz de propósito, tá? Coloquei aqui de propósito, que são diferentão, assim. Qual é o grau desse polinômio? Tem uns zeros na parada aí, né? Não é de sexto grau, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Não é de quinto grau, nem de primeiro, é de segundo grau. Esse polinômio, que a parte literal é composta por duas variáveis juntas. Ó, que nem aqui, ó, x e y quadrado, é a parte literal. X e y. Como que eu faço o grau deste polinômio diferentão aqui? Ó? Obviamente ninguém pergunta isso, mas você tem que saber, tá? É fazer o seguinte. As variáveis, todas elas têm expoentes. Quando é 1, não aparece, como aí não apareceu. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer por termo. Cada termo desse aqui você vai somar os expoentes e vou marcar aqui, ó, 3. 2. Aqui é de grau 0, tá? Aqui seria 0 porque não tem letra. Aqui seria 0. O maior é 3 dessa soma. Então, polinômio é de grau 3. De terceiro grau. Tá? Então, assim, nesses casos em particular, que o grau do polinômio ele tem variáveis diferenciadas, né? Não é só tudo x, que nem nos outros, tudo y. Você tem que somar os expoentes para falar que grau que ele é, o polinômio como um todo, tá? Aí, se você se deparar como, por exemplo, assim, eu chamei o polinômio p de 5. Aí você vai falar, pô, mas esse polinômio não tem variável, não tem x. Tá, que grau que vai ser? Grau 0. Tá? Aí você pode falar que ele é de grau 0. Porque não tem variável para você olhar o grau dela, né? X elevado a 4, x elevado a... Então perceba que isso é a base da matéria. De qualquer, na verdade, de várias matérias, né? Essa questão de grau. Porque você viu equação, depois você viu função. Beleza? Alguma dúvida dessa parte básica? Aí eu chego para você e faço o seguinte, ó. Eu peço a soma dos coeficientes. Primeiro, o que é coeficiente mesmo? É esse número aqui, ó. Esse número é um coeficiente, esse número é um coeficiente, esse menos 1 que está escondido aqui é um coeficiente, esse 1 é um coeficiente. Se eu for somar os coeficientes, bom, pego todos, junto numa paulada só, vai dar menos 1. Pronto, respondi a soma dos coeficientes. Menos 1.
Aqui, bom, aqui o coeficiente é 5. Aqui o coeficiente é mais 1. Tem um escondidinho aqui. Aqui o coeficiente é 8. Aqui era a soma dos coeficientes. 14. Soma dos coeficientes. Tranquilo? Este aqui é um polinômio. Inclusive é um binômio elevado ao quadrado aqui. Ó. Tem duas partes elevado ao quadrado. É um binômio aqui elevado ao quadrado. Só que é um polinômio que não está desenvolvido. E eu vou ter que desenvolver. Aí, na época, né, vocês viram até aquela regrinha, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu desenvolvi o polinômio. Aí eu pedi a soma dos coeficientes. Eu vou lá, número 1, número 2, número 1. 1 mais 2 mais 1, ou seja, 4. A soma dos coeficientes está 4. Mas, pô, eu tive que desenvolver o polinômio para falar o que ele pediu, que é a soma dos coeficientes, para somar todos os números que aparecem. Precisa disso? Se você lembrar bem, não precisa. Por quê? Eu chego para você e faço isso aqui, eu vou exagerar, tá? Olha aí. Vamos aproveitar aquele exercício anterior, 27, né? Elevado a 27. Você vai desenvolver elevado a 27 para depois pegar todos os números desse desenvolvimento, somar e falar a soma dos coeficientes? E ele vai te pedir isso aí. O que você vai fazer? Agora vamos lá. Qual seria a ideia? Pensa comigo. Se eu chegasse aqui, ó, e colocar o número 1 no lugar do x, a conta continuaria dando 4? Continuaria. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 dá 4. Esse 1, substituindo pela letra, está neutro. Então eu posso fazer o seguinte. Vem aqui no polinômio que não está desenvolvido e jogo, por aqui embaixo, 1 nas variáveis. Ou na variável que só tem 1. Olha lá, vai dar a soma dos coeficientes. 4 do mesmo jeito. Aí, se ele perguntar algo exageradamente falando, vamos pôr aqui, vou até pôr um mais fácil aqui para fazer a conta. Você vai falar, pô, soma dos coeficientes, não vou desenvolver isso aqui não. Vou pôr 1, 2 elevado a 27. Óbvio que você não vai fazer 2 elevado a 27. Se for uma questão aberta, deixa assim. Se for uma questão teste, provavelmente vai ter essa alternativa. E aí você já resolve essa parte da soma dos coeficientes. Sem ter que desenvolver, né? Porque se o polinômio ainda está desenvolvido, como a letra A e a letra B, você só pega e faz a continha de mais. Soma, né? Agora, para desenvolver ainda o trem todo, vai dar trabalho. Beleza? Vocês devem ter visto isso também, em algum momento, quando fala de binômio de Newton. Triângulo de Pascal, aquela parte toda. Tá? Só para... Tem um momento que a gente vê sobre isso também. Tá? Triângulo de Pascal para desenvolver isso aqui. Para não usar a regrinha. Quadrado do primeiro. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Essa parte eu acho que é mais fácil. Não sei, vocês que sabem. Tá. Para a gente fechar, para vocês poderem dar uma respirada para a próxima aula aí de vocês, o que acontece? Só para terminar essa introdução, tá? Aqui você tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. Lembra que eu comecei falando que cada um é um termo, certo? Esse termo aqui, que não tem número, ou melhor, desculpe, falei errado, né? Totalmente errado. Que não tem variável, é o chamado termo independente. Tá?
O termo independente é aquele termo que não tem variável, ele não depende da letra para estar junto. O número não depende da letra para estar junto, o coeficiente. Então ele é chamado de termo, deixa eu só marcar aqui, vai que vocês estão anotando aí, independente. Opa, Denis. Independente. Aí, volta nesse daqui que não está desenvolvido, ó. Ele pergunta o termo independente desse aí, que não está, entre aspas, pronto. Eu vou ter que desenvolver para mostrar o termo independente? Se eu desenvolver, está aqui, ó. Termo independente é o número 1. Porém, se eu vir aqui, tanto no desenvolvimento, e colocar 0 no lugar do x, 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 0 vai dar 0, vai sobrar quem? O próprio termo independente, que é 1. Mas, para eu não desenvolver e montar tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou já aqui no desenvolvimento, ou melhor, antes do desenvolvimento, colocar o x valendo 0. Porque você já encontra o termo independente, sem ter que desenvolver. Tá? O que você tem que guardar nesse momento? Seguinte, quando você vai fazer a soma dos coeficientes, se o polinômio não tiver desenvolvido, e você precisa responder essa soma, você vai pegar, no lugar das variáveis, você vai colocar o número 1. Que nem eu fiz aqui embaixo. Vai achar a soma direto. Sem ter que desenvolver tudo. Se ele pede o termo independente, ou você desenvolve e olha o termo independente, ou coloca nas variáveis o número 0, que automaticamente você já vai cair no termo independente, sem ter que passar pelo desenvolvimento. Tá? São dois detalhes de polinômios que não estão desenvolvidos que eles acabam pedindo para vocês fazerem. Tá? Se quiser, se você sentir... É que depende do número, né? Você tem que desenvolver tudo. Beleza? Bom, galera, e é nisso que a gente vai chegar, tá? Vai fazer essa pegada aí até o final do ano. Até o final do ano, que falta muito, né? E trabalhar aí, equaçãozinha, um pouquinho mais de equação, tá? Essa matéria vocês viram no final do ano passado, quarto bimestre, só para sintonizar um pouquinho. Beleza? Para aqueles que estão fazendo as tarefas aí, ganhando pontos extras, deixa eu só voltar aqui. 3 exercícios só para praticar um pouquinho de número complexo, tá? Que eu falei hoje. Essa parte que eu falei hoje. Firmeza? E a gente volta na semana que vem, caros amigos de trabalho.